Senhor são diferentes do que os nossos pensamentos. Então, para você viver novas realidades, primeiro você precisa ter visão. Você precisa ser alguém de visão. Eu sempre costumo dizer que a tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. Se você não ter uma visão do alto, se você não ter uma visão de Deus sobre a sua vida e sobre tudo aquilo que você está vivendo, porque até o que está acontecendo no mundo, a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos revela. Mas além disso, nós precisamos ter visão de Deus para aquilo que Deus quer de nós nesse tempo. Eu quero ler com vocês uma passagem de 2 Reis, no capítulo 6. Esse será o texto base da mensagem dessa noite. Versículo 1 em diante, que diz que os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Eles estavam se reunindo, e o lugar que eles estavam se reunindo se tornou pequeno para eles, ou seja, tinha mais pessoas do que espaço. E esses servos, esses discípulos, eles chegaram para o profeta Eliseu e falaram o seguinte: olha, como vês, o lugar que nos reunimos contigo é pequeno demais. Eles estavam realmente compartilhando aquilo que eles estavam olhando, aquilo que eles estavam vendo com seus próprios olhos físicos. Mas eles vêm agora com uma nova visão, eles vêm com uma nova ideia, eles vêm com um novo plano, e eles continuam dizendo: por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Eles me ensinam muitas coisas, esses discípulos, esses servos. O primeiro, que eles não se acomodaram. Eles viram que realmente precisavam de um lugar maior. Eles reconheceram que eles precisavam conquistar um novo lugar e viver novas realidades. E um conquistador, ele sabe que Jesus já concedeu a ele o direito de conquistar. Um conquistador, ele se apropria das promessas de Deus sobre a sua vida. Um conquistador, ele supera as oposições das trevas que tentam impedir suas conquistas. Ele entende que ele está nesse mundo e ele precisa ter uma visão do alto, e ele vai ter que guerrear, ele vai ter que lutar, ele vai ter que ir além, ele vai ter que avançar. Entenda que, por você fazer parte desta terra, no sentido de passar por aqui por um tempo, você vai ter que lutar, você vai ter guerras espirituais. O profeta Eliseu, ele tinha guerras físicas, espirituais também. Entenda que sempre haverá lutas, sempre haverá guerras. O grande problema é que muitas vezes a gente não quer lutar. O problema é que muitas vezes, diante das circunstâncias, a gente desanima, a gente perde o ânimo, na verdade. E você pode ver que na Bíblia, sempre que Deus prometeu algo, Deus esperava que aquele que tinha recebido a promessa se posicionasse. Quando Moisés tira o povo do Egito para levar na terra prometida, e quando eles se aproximam e Moisés manda 12 espias, dos 12, 10 trouxeram um relatório totalmente pessimista, falando: olha, Deus prometeu, a terra manda leite e mel, de fato, mas é impossível conquistar, porque lá tem gigantes. Só Josué e Caleb tiveram uma visão do alto. Olha a importância de ter uma visão, porque Josué e Caleb falaram o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, é certo que venceremos. É possível nós conquistarmos aquilo que Deus prometeu. É possível nós avançarmos, é possível nós irmos além, é possível nós realmente vencer os nossos medos, os nossos traumas,
as nossas dificuldades, é possível nós realmente voltar a sonhar, é possível nós voltarmos a planejar, é possível nós viver realmente uma vida cheia, transbordante da presença do Senhor. Josué e Caleb realmente se posicionam diante da multidão, diante do povo, e dizem que era possível sim, se o Senhor se agradasse deles. Havia uma condição. Josué e Caleb entenderam que eles tinham que guerrear, que eles tinham que fazer a parte deles. Entenda que sempre haverá lutas para você guerrear. Agora, se você olhar só com os seus olhos físicos, você já é um derrotado. O rei da Síria estava em guerra com o rei de Israel e armou algo para atacá-lo, mas o profeta Eliseu avisou o rei de Israel de tudo aquilo que o rei da Síria estava armando contra ele. E o rei da Síria, descobrindo que o profeta tinha avisado o rei de Israel, ele manda capturá-lo. Ele manda algumas tropas capturá-lo, Eliseu. E eles chegaram de noite e cercaram toda a cidade. Diz o texto, no versículo 15, que o servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" O profeta respondeu, Eliseu respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Eles estão diante de um cenário terrível, eles estão realmente cercados, eles estão diante dos inimigos. O servo tem medo, mas Eliseu, sabendo o Deus que servia, ele tem uma visão do alto e ele diz o seguinte: não tenha medo, não tenha medo, ou melhor, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu tinha uma visão do alto, e a continuidade do texto diz que Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Eliseu estava orando pelo seu servo. O seu servo não conseguia enxergar o que Eliseu estava enxergando. E quando você não consegue enxergar aquilo que Deus está realmente fazendo em seu favor, você se limita. E tudo que Deus quer te levar para um outro nível, para uma outra esfera. Tudo que Deus quer é que você realmente tenha um olhar do alto, um olhar realmente de uma visão do alto. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha a visão que o servo teve. Quando o Senhor abriu seus olhos, diz o texto que ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Queridos, quando você entende que Deus não dorme nem cochila, que trabalha em favor daqueles que realmente se entregam, que realmente estão com Ele, você entende que Ele dá ordem aos seus anjos ao meu e ao seu respeito. Aleluia. Você entende que você não está sozinho nesta terra. Você entende que existe um exército de anjos ao seu redor caminhando com você. Um exército de anjos lutando com você. E o versículo 18 diz que quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: